Vocês viram que a primeira música, ela chama Fruto do Espírito. Ali, naquela primeira música, tava todos os 9 frutos ali para não esquecer. Eu fiz questão de colocar essa música e não tem como esquecer. É uma forma de vocês ouvirem ela em casa, treinarem os filhos. Amém? Então vamos lá, pessoal, olha só. A nossa aula hoje é sobre fruto do Espírito, né? Nosso 7º dia, faltam 3 dias. Já peço que vocês deixem a oração aí, em nome do Senhor Jesus, amém? Só um minutinho, pessoal. Bom, vamos lá. Nossa aula, eu vou tentar entrar no grupo aqui, gente, vou precisar entrar no grupo aqui. E alguém compartilha aí o link para mim, por gentileza? Vou liberar o grupo para vocês, e alguém compartilha o link, porque tem gente me chamando aqui no privado que não está conseguindo. E se eu for parar aqui, já parei, né? Mas se eu for parar para poder resolver isso aqui, vai demorar. Eu acabei de tirar do computador. Amém? Alguém pode copiar para mim, colocar? Obrigada, tá? Vamos lá, gente, vamos lá. Fala a autorização de vocês em nome do Senhor Jesus. Meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, nós entregamos este momento em tuas mãos, Pai. Que a tua presença tome este lugar. Envia anjos ao redor de cada pessoa que está aqui, ao meu redor, ao redor das pessoas que amamos. Protege, Senhor. Guarda esse ambiente aqui, Pai, em nome de Jesus, de toda distração, de toda interferência, de todo ataque do inimigo. Nós repreendemos toda interrupção, toda queda de internet, toda queda de energia, qualquer problema técnico que queira impedir a tua palavra de ser liberada no dia de hoje, Senhor. Prepara os corações para ouvir a tua palavra, abra os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor possa falar com cada um que está presente aqui de uma forma única e poderosa, em nome de Jesus. Nossa passagem hoje está em Gálatas 5, 22, 23. Alguém pode confirmar aí, por favor? 5, 22, 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em algumas versões bíblicas, substitui gozo por alegria, tá? E tá tudo certo, é a mesma coisa. Eu vou passando aqui para vocês no ensino e vocês vão estar compreendendo da mesma forma, amém? Gente, hoje eu queria, primeiro de tudo, explicar uma coisa sobre o fruto do Espírito. Eu já quero deixar uma imagem aqui que eu fiz para vocês. Eu já vou compartilhar ela para poder ficar mais fácil. Eu só preciso ver qual que é, peraí um pouquinho. Hoje eu fiz um monte de imagenzinhas para vocês. Bom, vamos lá. Vocês estão enxergando? Amém. Então, vamos entender uma coisa. Não é frutos do Espírito. Primeira correção. É fruto do Espírito. Tem realmente 9, mas faz parte de um fruto só. São como se fosse 9 gomos de uma mexerica. Por isso que eu coloquei essa imagem. Porque muitas pessoas falam errado por entender que são 9, então a pessoa automaticamente fala frutos. Mas é um fruto só que precisa
desses gomos reunidos. Deu para entender? Então, eu fiz questão de fazer essa imagem, porque muitas pessoas falavam errado. Falam, né? Errado. Então, não são frutos, ok? Paulo faz algo profundo aqui. Nessa passagem, ele está mostrando que a maior prova da presença de Deus em alguém não é aquilo que a pessoa faz diante dos homens, mas é aquilo que ela se tornou diante de Deus. Então, muitas pessoas têm dons que mostram capacidade espiritual. Maravilha. Mas são os frutos, esses frutos aí, que revelam a maturidade espiritual de uma pessoa. Vocês conseguem entender? Uma árvore, ela não é conhecida pelo barulho das folhas, não. Ela é conhecida pelos frutos. Depois eu vou deixar essas imagens para vocês, tá, pessoal? Por quê? Porque é bom até para compartilhar com outras pessoas. A pessoa precisa entender que é o fruto. Nós vamos entender com maestria aqui hoje, cada um deles. Mas as pessoas precisam, vocês estão aqui também para poder avançar e passar conhecimento, ensinar outras pessoas, né? Glória a Deus por isso, tudo deve ser compartilhado. Então, hoje eu fiz um monte não, mas eu fiz algumas imagenzinhas para vocês entenderem algumas coisas. Então, eu quero que vocês imaginem uma árvore. Porque uma árvore, ela não é conhecida pelo barulho das folhas dela, ela é conhecida pelos frutos. Vocês concordam comigo? Pode ter quando você vê uma macieira, quando você vê uma bananeira, quando você vê um coqueiro, você identifica pelo fruto. Da mesma forma, não é o volume da voz de uma pessoa, não é se ela está falando bonito, se ela está gritando, não é nada disso que revela espiritualidade. É o caráter dessa pessoa. É o caráter dela. Por que a palavra não são frutos e sim fruto? Porque as características, elas precisam estar tudo numa fruta só. Vocês estão entendendo? Elas não são separadas. São manifestações de uma mesma natureza. E é a natureza de Cristo. É a natureza de Cristo sendo formada dentro do homem. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus aparecendo em nós. Vocês estão conseguindo compreender? Então, imagine, eu coloquei até a imagem errada. Imaginem, não é essa que eu quero colocar, não. É essa aqui, ó. Vocês estão vendo bem? Ótimo. Então, imaginem uma árvore plantada perto de um rio. Vocês estão vendo aí que tem um rio, tem uma árvore, né? Ela continua firme em dias de sol, em dias de vento, em tempos difíceis. Por quê? Alguém saberia responder? Tá brilhando aí, ó, por quê? Eu fiz para brilhar a parte que ela continua forte. Porque a força dela não está por fora. A força dela está nas raízes. E é por isso, pessoal, que um cristão cheio do Espírito Santo, ele é forte. Assim também são os cristãos, né, que têm o fruto do Espírito. O fruto, ele não nasce do nosso esforço humano. Ele nasce da nossa conexão com Deus. Então, vamos recapitular aqui. Vamos recapitular. Eu peço que todo mundo feche os áudios para a gente, por gentileza. Tá? Vamos recapitular. É preciso
somente um fruto. Amém? Porque um fruto representa Jesus com esse caráter aí, que vai ser formado dentro de nós. E o primeiro fruto, quem está com o caderninho aí, por favor? Amém. Quem não tiver, pessoal, anota no celular, mas é importante agora, tá? Eu preciso que vocês anotem, por favor. Primeiro fruto é o amor. O amor é a base de tudo. Sem amor, até os dons perdem valor. O amor do espírito não é sentimento superficial. Vocês sabiam que amor é decisão? Amor é decisão. Amar é você, mesmo tá sofrendo, você tá se doando para aquelas pessoas. Amar é mesmo você estando ferido, você está ali. Amar é mesmo você estando rejeitado, é mesmo sem receber nada em troca. O amor natural ama quem merece. O amor do espírito ama porque Deus amou primeiro. Então, quando você ama porque Deus amou primeiro e você tem ali o caráter de Cristo, você passa a ter amor por aquelas pessoas ou por aquela pessoa e você continua seguindo ali fazendo. Seu marido pode ser. Vamos usar o exemplo da Josi, porque ela falou aqui, né? Então, como ela falou, não tem problema. O marido dela tá no vício, tá na bebida, tá na droga, mas ela ama ele. Ela ama ele, apesar de tudo isso, mesmo ela ferida, porque ela fica ferida por causa disso. Entende? Mesmo ela sem receber nada em troca, porque às vezes ele pode chegar bêbado em casa, enfim, ninguém, né? Só o que acontece dentro do lar, é só o casal que sabe. Então, o amor do espírito, ele ama porque Deus amou primeiro. Então, o amor é a base de todas as coisas, é o primeiro fruto. Sinal de que falta o amor. Porque às vezes você fala que ama, mas você não ama assim, não. Se você tem facilidade em ferir pessoas, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela vive ferindo o marido dela. Ela vive falando palavras grosseiras com ele. Ela vive humilhando ele, colocando ele para baixo. Ela não sai, não libera o cara, sabe? Mas ela vive maltratando ele. E ela justifica o tempo todo o porquê que ela não libera. Na verdade, ela tem uma carência excessiva e tem um medo de ficar sozinha. E aí ela continua nessa relação e fica ali agredindo ele. Então, uma pessoa pode falar que ela tem Deus, pode falar que ora, que jejua, que frequenta culto, que participa de ministério, que faz o que for. Mas esses sinais aqui é que provam. Lembram que a gente tem estudado muito sobre isso aqui? Que é o que a pessoa faz, é que fala sobre ela, que é o fruto que mostra quem que a pessoa é, que não é o que ela fala, é o fruto dela. Ela pode vir aqui me ligar, ficar choramingando no meu ouvido, falando, eu dando conselhos, falando. Ela chegar em casa e maltratar o marido, maltratar os filhos, porque ela tem 3 filhos e ela maltrata todos 3. Então, assim, que amor é esse? Isso é um sinal de que não tem amor, ok? Facilidade de ferir pessoas. Orgulho é um sinal de falta de amor. Uma pessoa orgulhosa não tem esse caráter, o Deus não tem esse caráter. Por isso que eu estou falando que o amor é o primeiro, é a base de tudo. Incapacidade de perdoar. Esse é, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse é o pior. A gente tem estudado muito isso aqui. A gente tem estudado que a falta de perdão impede de receber o batismo do Espírito, impede de receber dons, impede de receber o fogo, impede de você avançar, trava a sua vida financeira, trava a sua vida espiritual, trava tudo. Eu já falei aqui com vocês que é o lixo, é o fedor, né?
É o fedor, entendeu? Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Amém? Porque isso aqui é muito sério. Prazer em ver o erro do outro é outro sinal. Tem pessoas que se alegram com isso. Uma pessoa pode falar em línguas, mas ela pode não amar. Sabia? Sabe por quê? Porque ela está distante da essência de Cristo. Lembra que eu falei que Deus dá os dons, mas ele não retira da pessoa? Vocês estão ouvindo, pessoal? Ele não retira. Agora, você pode ficar com seus dons fracos, você pode ficar com seu dom adormecido, você pode parar de operar nos dons quando você se afasta de Deus. O segundo é gozo. Gozo é alegria, tá? A alegria que não depende de cenário. Gozo não é aquela felicidade emocional, não. É a felicidade depende do que acontece, certo? O gozo, ele depende de quem habita dentro de você. Paulo escreveu essas cartas cheia de alegria, mas ele estava preso. Por quê? Porque o Espírito Santo que estava produzindo alegria nele, mesmo ele estando num ambiente difícil. O terceiro é a paz. Silêncio da alma em meio à guerra. A paz do espírito não significa ausência de problemas. Significa que mesmo no caos, a sua alma continua descansando em Deus. Jesus estava dormindo no barco durante a tempestade. Ou seja, o vento estava fortíssimo lá do lado de fora. Mas dentro, Jesus estava na paz. Então, há pessoas que elas vivem em guerra o tempo todo, porque elas nunca aprenderam a descansar em Deus. Vocês já devem ter ouvido muito esse termo. Descansa em Deus. Descansa é confiar no Senhor. Entende? É ter uma paz no Senhor, que o Senhor está fazendo, que o Senhor vai mudar a história, que o Senhor está trabalhando. O quarto é longanimidade. É você suportar sem desistir. Nós vivemos numa geração muito desiste, né? Vivemos a geração da desistência rápida. As pessoas desistem por qualquer coisa. Desistem dos casamentos, desistem da oração, desistem da igreja, dos processos que elas precisam passar para avançar. Vamos falar do nosso aqui, né? Porque cada um tem o seu processo particular e individual. Mas o nosso aqui, que é estar presente, que é estar fazendo as tarefas, que é estar tendo um tempo de oração com o Senhor. Sabe o que é bom do nosso grupo? É que você já tem o seu horário de oração com o Senhor. O bom do nosso grupo é que você tem um compromisso com Deus todos os dias. Todos os dias, 22 horas, você tem um compromisso com o Senhor. O bom do grupo é que você está sempre em jejum. Você está sempre aprendendo, está sempre buscando. Segunda-feira a gente está imersa na palavra, em aprendizado. Nos propósitos, a gente está cada dia aprendendo uma coisa e cada dia fazendo uma tarefa. À noite a gente está em oração. Então, o bom do nosso grupo é que a gente sempre tem o nosso horário com Deus. Você nunca vai poder falar assim, não orei hoje. Você orou. Mas é claro que isso aqui não é o seu secreto, mas você orou. Você agora precisa ter o seu secreto, aquele lugar, aquele cantinho específico da tua casa que a glória desce, que é onde tu chora, que tu ajoelha, que tu pede, que tu clama, que tu festeja, entendeu? O Espírito Santo, gente, ele produz perseverança. E longanimidade é isso.
É continuar firme, mesmo cansado. É suportar o processo sem abandonar Deus. Eu vou falar com vocês, eu vou confessar aqui. Eu estou suportando um processo sem abandonar Deus. É Ele que está me fazendo forte. Todos os dias. Todos os dias. Não é fácil, mas é Ele que está me fazendo forte. Depois vocês anotam aí, benignidade e bondade. Já vou falar os dois de uma vez. Benignidade e bondade, tá? Que é ter o coração parecido com o de Jesus. Pessoas podem frequentar a igreja, mas elas podem ser agressivas. Lembra do testemunho que eu contei da pastora aqui ontem? Ela pode frequentar a igreja e ser frias, ser duras, ser orgulhosas, porque é o Espírito Santo que suaviza o coração. E uma pessoa cheia do Espírito, ela não espalha veneno, não. Uma pessoa cheia do Espírito, ela espalha vida. É por isso que você conhece a pessoa pelo fruto, não pelo que ela fala. Você conhece uma pessoa pelo que ela faz. A pessoa pode falar que te ama, mas se ela te trata mal, acorda para a vida. A pessoa pode falar que ela vai montar um negócio para você, mas se ela fica te enrolando, acorda para a vida. A pessoa pode falar que vai te dar uma pensão, mas se ela não te dá a pensão, ele está mostrando um amor pelos filhos, porque um pai que ama um filho não vai deixar de dar o cuidado que o filho precisa por causa da mulher. Eu estou falando pai que ama o filho, tá? Porque tem muitos pais que falam que amam, mas a atitude é que mostra, ok? É a atitude é que mostra. Eu quero que vocês respondam aí no caderninho de vocês, já que vocês estão com eles aí. As pessoas, amigas, as pessoas que estão ao seu lado, elas descansam perto de você ou se machucam perto de você? Porque a presença de Deus gera cura ao seu redor. Então, responde isso aí. O próximo é fé. Fé é confiar mesmo sem ver, né? A gente fala muito de fé aqui. Fé não é você crer, independente das evidências visíveis, né? Permanecer firme mesmo quando tudo parece contrário, é continuar orando, mesmo quando as coisas ainda não aconteceram, é continuar crendo quando ninguém mais acredita. O próximo é mansidão. Mansidão não é besta não, tá? Não é bobo da corte, não. Mansidão é força sob controle. Mansidão não tem nada a ver com fraqueza. Jesus era manso, mas Jesus expulsou os vendedores, abusadores lá do templo. Mansidão é você ter força, mas não usar para destruir pessoas. Entende a diferença? Um homem carnal, ele reage. Um homem espiritual, ele discerne. E aí ele sabe sobre a questão da mansidão dele. Vocês estão entendendo, pessoal? Porque tem gente que acha que mansidão é bobão, é bobona. Porque aqui em Minas, a gente tem até uma gíria, que é que a gente fala assim, não, mas você é manso igual um ganso, hein? Não, mas você é manso, hein? Mas aqui, essa gíria é manso no sentido assim, você é folgado, hein? Entendeu? Não tem a ver com essa mansidão do fruto do Espírito, amém? Próximo é temperança. Temperança, pessoal, é domínio próprio. Por isso que eu falei que em algumas passagens bíblicas, algumas bíblias, né? Você vai ver lá gozo, que é alegria, e outras vocês vão ver alegria, e em algumas vocês vão ver temperança, e é domínio próprio, tá? Então, esse aqui é um dos maiores sinais do Espírito. É o maior sinal. Por quê? Porque domínio próprio
Temperança é você controlar os seus impulsos, é você controlar as suas emoções, é você controlar os desejos da carne. A pessoa sem domínio próprio, ela explode facilmente, ela fala sem pensar, ela vive por impulso. E o Espírito Santo, ele não apenas emociona, o Espírito Santo, ele governa. Então, é preciso ter domínio próprio. O grande conflito interior, Paulo mostra aqui em Gálatas 5, que existe uma guerra dentro do homem, que é a carne e o espírito. A carne, ela quer orgulho, pecado, prazer imediato, comida, descontrole. O espírito, ele quer santidade, maturidade, transformação, jejum. E a gente luta com esses dois o tempo todo. O tempo todo a gente luta com esses dois. Eu fiz uma imagem aqui para vocês, porque eu preciso que vocês identifiquem. Vocês precisam identificar qual fruto do espírito que está faltando, qual fruto do espírito que está dominando mais. Olha aqui nessa imagem, olha, 2 lobos lutam dentro de um mesmo homem. Um representa a carne, o outro representa o espírito. Qual que vence, pessoal? Qual que vence? Eu não devia ter colocado já a resposta que não, né? Eu queria que vocês respondessem. Qual que vence? Vocês iam falar, o bonzinho que vence. Não. É aquele que você alimenta todos os dias é o que vence. É esse que vence. O que você estiver alimentando que vai vencer. E como você faz? Como que eu faço, Lu, para produzir o fruto do Espírito? Como que eu faço? Primeira coisa, permanecer em Deus. Jesus disse, quem permanece em mim dá muito fruto. Então, fruto não nasce por obrigação. Nasce por permanência, por constância, por disciplina. Entende? E Deus já está dando a chave aqui, né? Jesus já está dando a chave. Segunda coisa, aceitar o seu processo. Aceite o processo. O fruto demora, gente. Ninguém planta hoje e colhe amanhã. Não existe isso. Deus trabalha em fases, em fases. O que você está plantando hoje que você vai colher amanhã? O quê? Porque às vezes a pessoa está plantando agora e acha que semana que vem, daqui amanhã, daqui 2 meses, 1 mês, ela já vai estar colhendo. E não é assim. Tem promessa que leva 20 anos para ser cumprida, 15, estou falando de promessa. Agora, de fruto, você tem que plantar. Você tem que plantar a sua semente. Eu coloquei um videozinho lá no grupo agora, falando, né, sobre o dom que Deus te dá, o que você faz com ele. Porque o dom que Deus te dá, se você não está usando ele, Deus vai te tirar. Te tirar que eu falo, gente, eu acabei de falar, nossa, acabou de falar que o dom é dado, não é tirado, como é que Deus vai me tirar? Você não vai produzir mais, você vai estagnar, você não vai viver experiências com ele, porque você não trabalha, por exemplo, um dom de cura. A pessoa tem que estar sempre orando por uma pessoa, impor a mão, orando por cura, porque senão, daqui um dia ela vai orar e não vai ter mais, é isso. Então, a pessoa, ela precisa trabalhar o dom dela o tempo todo. Tem pessoas que trabalham o dom, mas para o mal. Então, ela continua com o dom dela, porque ela está alimentando. Tá vendo o que eu falei aqui? Qual que se alimenta é que cresce. Ela está alimentando o mal. Então, por isso que tantos satanistas aí, tantas pessoas ruins, né, têm aí as suas... Ai, gente, as suas coisas é muito triste, né, mas a gente vê mesmo. Tem muitas coisas que acontecem do lado de lá que a gente acha até que é mentira. E não é. Se você for pesquisar, gente que trabalha com libertação,
A gente vê as maldades das pessoas, a gente vê o povo bebendo sangue de animal, assim, de boa, sabe? E se lambuzando, lambuzando no corpo, é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Mas, voltando aqui, qual é a semente que tu tá plantando agora? Porque Deus trabalha em fases. Tem que ter a poda, tem que ter o crescimento, tem que ter o amadurecimento e depois a frutificação. Entendeu que tem um processo? E processo não é abandono, processo é preparação. Preparação. Eu falei outro dia aqui que às vezes o que você está vivendo não é castigo de Deus, é a colheita do que você plantou lá atrás. É a colheita do que você plantou lá atrás. O terceiro é morra para a carne. Não existe fruto do espírito sem renúncia. Impossível. A carne, ela precisa diminuir para o espírito crescer. Então, também nós viemos trabalhando essa semana sobre isso, né? Você precisa renunciar, você precisa pedir perdão, você precisa abandonar o que o Senhor já mandou, fazer o certo, obedecer os mandamentos, tirar aquilo que desagrada a Deus. O quarto é tenha uma vida no secreto. Acabei de falar. Nosso grupo é uma benção. E você já tem o seu horário com Deus marcado todos os dias. E a gente tem experiências, e Deus usa os irmãos para falar conosco, para dar um aviso, para dar um alerta. Todo dia Deus está usando. Todos os dias. Mas a gente tem que ter o nosso secreto. O fruto visível nasce de raízes invisíveis. Quem não ora, pessoal, vai diminuindo espiritualmente, vai secando espiritualmente. E o maior teste da espiritualidade é como você reage quando alguém é ferido, é quando você reage quando é corrigido, é quando você reage quando ninguém vê, quando é contrariado. Esse é o maior teste da espiritualidade, porque o fruto aparece principalmente na pressão. Principalmente na pressão. Presta atenção na pessoa quando você confronta ela, quando você chama a atenção dela por alguma coisa, quando você fala algum erro que ela cometeu. Presta atenção quando uma pessoa é ferida. Presta atenção quando uma pessoa ela é contrariada. O fruto aparece rapidinho, porque na pressão ele se mostra. E as pessoas estão querendo o quê? Está querendo microfone, está querendo púlpito, está querendo dom, está querendo avivamento, está querendo reconhecimento. Mas o que que Deus está procurando primeiro? Caráter. Porque os dons, eles podem impressionar o mundo, os homens. Mas somente os frutos revelam Cristo. Não adianta. Responde aqui para mim. Se alguém observasse a sua vida em silêncio, vamos supor que colocaram uma câmera escondida lá na tua casa e no teu carro, não sei. Alguém está observando sua vida, tá? Escondido, em silêncio. A pessoa conseguiria enxergar Jesus em você? Sim ou não? Não fique constrangido de responder aqui não, pessoal. Sabe por quê? Porque é o seu momento de confissão para ser liberto. Não, é não, preciso melhorar, e amém. Né? E amém. Porque quando a gente tem a certeza que, peraí, não está vendo Cristo em mim ainda. Então, vamos orar por isso? Confessa, renuncia, clama o Espírito Santo, pede para melhorar. A Josi falou que sim. Cadê, pessoal? Aqui no chat. A Andresa falou que sim. O resto é não? Daisy é não. Landa, sim. Melanie, não.
não tudo. Vou até mandar uma tarefa para vocês no privado, tá? Quem falou não aqui. Marjorie, não. Vou mandar uma tarefa para vocês no privado. Um PDF, na verdade, para vocês vão amar. Então, vamos lá, olha só. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa entender que o objetivo do Espírito Santo não é apenas fazer com que você frequente igreja, eventos, encontros, nada disso. É você ter a imagem de Cristo, o caráter de Cristo, o cheiro de Cristo. É quando você chegar no lugar, você exalar o perfume do Senhor, sabe? A pessoa ver Cristo em você. E aqui, na nossa passagem de hoje, fala que o fruto do Espírito é a prova de que Deus não apenas visitou alguém, mas começou a habitar nessa pessoa. E o verdadeiro avivamento vai acontecer sim. Não é com igreja cheia, não. É com igreja transformada. Igreja somos nós, tá? É com igreja como nós, somos nós transformados. Quando o amor vence o ódio, quando a paz vence a ansiedade, quando a mansidão vence a agressividade, quando o domínio próprio vence os impulsos da carne, é dessa forma que vai acontecer. Os dons podem até abrir portas para nós, tá? Porque realmente nós estamos morando num mundo e o mundo, ele é assim, né? Se vê, convida, chama, então pode abrir portas. Mas você tem que lembrar que quem te sustenta é Deus. Sem o fruto, não dura não, tá? Deus não está formando crentes emocionados. Ele está formando aqui homens e mulheres parecidos com Jesus. E nós vamos fazer um momento aqui agora que vocês precisam agir. Eu preciso já falar isso de cara, porque senão não adianta nada. Vai ser mais uma aula, porque eu tô ligada, gente. Gente, eu já tô em grupos desde 2020 já falando de Jesus. Eu sei que muita gente está aqui não fez tarefa, não. Leu lá e falou assim, eu não preciso, eu já sei. Entendeu? Não estou falando só do dia de hoje, estou falando de outros dias. Leu lá e falou assim, isso aqui eu já faço já. Isso aqui eu já fiz. Que bom, faz de novo. Porque é a constância que produz. Vocês viram aqui? É a permanência, é a constância que te capacita. Eu vou escolher hoje fazer isso. Hoje eu escolhi a mansidão. E eu tive muito que trabalhar. Entendeu? É isso aí, Kelly. O maior erro das pessoas é esse. É que acha que sabe e que não precisa fazer. É que lê quantos testemunhos eu estou tendo no grupo de avivamento. Quem está aqui pode confirmar. A Kelly está aqui, a Josiane está aqui, a Marjorie, enfim, a Mera. Quem está fazendo pode confirmar. Os testemunhos que as pessoas falam assim, eu olhei o título da aula e falei assim, é isso. E na hora que foi fazer a aula, viu quanta coisa diferente tinha na aula, quantas experiências viveram. É igual agora. Se sabe tanto, por que não escolheu um fruto? Olha lá, a Kelly foi uma que falou isso na primeira aula. Por que não escolheu um fruto e não colocou em prática? Aquele que você sabe que precisa melhorar mais. Porque ninguém é perfeito em todos, né? Então não adianta. Eu não estou falando para todos, né? Mas eu estou falando para aquela pessoa que não faz, que eu não sei quem é, mas eu sei que tem. Não adianta você ficar participando das coisas e não praticando, porque é a prática que faz com que você receba os dons, com que você receba a imposição de mãos que é posta aqui, porque a pessoa ela tem que estar limpa, ela tem que estar livre, ela tem que ser, ela tem que ter um coração ensinável, ela tem que ser humilde, né? Então, vamos agora para o nosso momento. Pega o caderninho de vocês que vai precisar. Toda hora eu estou falando isso porque eu sei que tem gente que só está com o celular na mão, não está com o caderno, e aí como é que vai anotar e prestar atenção no que eu vou falar aqui? E agora é um momento muito, muito, muito importante. Vocês estão conseguindo ouvir minha voz e ouvir bem o som? Ou está muito alto o som?
Amém. Então, esquece chat agora, gente. Esquece chat, tá? Esquece chat. Hoje, não vamos pedir dons primeiro. Hoje nós vamos fazer. Então vai precisar de agir aqui. Fazer uma transformação, ok? Primeira coisa, quero que você responda com toda a sinceridade no seu coração. Qual fruto está faltando dentro de você? Qual fruto? Talvez exista amor, mas pouca paz. Talvez exista fé, mas falta domínio próprio. Talvez exista oração, mas ainda existe orgulho. Talvez exista aparência espiritual, mas falta mansidão. E Deus não trabalha apenas no que fazemos. Ele trabalha no que nós somos, no que nós somos. Muitas pessoas aqui nunca pararam para ficar assim, 10 dias, com esses momentos aqui, reflexivos, sobre um tema específico. Muitas pessoas não viveram o que nós estamos fazendo aqui por 10 dias, que é escolher um tema, trabalhar nesse tema e colocar um momento de reflexão, fazer uma tarefa referente a esse tema. Isso aqui é transformação, gente. Isso aqui é poderoso para quem está seguindo, está vivendo experiências lindas. Então agora é hora de você ouvir o seu coração. É hora de você ouvir o seu coração. E eu quero que você seja muito sincera. Qual fruto do Espírito está mais fraco dentro de você hoje? É amor? É paz? É domínio próprio? É mansidão? Coloca aí. Qual fruto está mais fraco dentro de você hoje? Se forem 2, podem colocar 2, mas eu quero um fruto agora. Um fruto agora. Amém? Quem pode escrever o fruto aqui agora no chat? Josi, paciência. Deise, domínio próprio. Ashley, paciência. Melanie, paciência. Kelly, alegria. Josi, mansidão. Ayane, benignidade, bondade. Edna, fé. Altacil e Andrés. Poliana. Andrés, alegria. Poliana, domínio próprio. Alander, paciência. Muitas pessoas escreveram paz, né? Eu sei que tem pessoas que estão vivendo com guerras internas aí.
Eu sei que tem pessoas que estão sorrindo por fora, mas estão tristes. Teve gente que escreveu domínio próprio. Pode ser que você esteja cansada, né? De perder batalhas para os próprios impulsos, né? Os próprios impulsos. Eu sei que tem gente ferida tentando amar sem ser curada. Abra suas mãos diante da tela agora. Eu estou com as minhas mãos impostas para vocês. Repete comigo assim: Espírito Santo, eu te dou permissão para mudar meu coração. Eu não quero apenas parecer espiritual. Eu quero produzir fruto do Espírito. Espírito Santo, eu quero produzir fruto do Espírito. Os 9 frutos. Você vai pegar o seu celular agora e você vai enviar uma mensagem para alguém que você precisa liberar fruto. Presta atenção. Você vai enviar uma mensagem para alguém que você precisa liberar fruto. Então pode ser um perdão, pode ser amor, pode ser honra, pode ser um pedido de desculpa, pode ser uma reconciliação, pode ser um encorajamento. Mas você acabou de pedir o Espírito Santo para te transformar. Sem prática, não há transformação. Eu não posso falar o que você vai fazer. O Espírito Santo vai falar e eu vou te dar uns minutinhos para isso. Você não precisa mandar mensagem longa para ninguém. Por exemplo, se você precisa pedir perdão para alguém, você não precisa explicar nada. Você vai dar o primeiro passo, depois, ou mais tarde, ou amanhã, você dá continuidade a essa conversa. O momento agora não é para conversar, é para mandar uma mensagem e colocar o celular lá longe, ou então não ficar vendo mensagem mais, ok? Por quê? Porque é preciso ter essa prática imediata aqui. Nós vamos ter o nosso momento de oração ainda. E eu não posso falar o que vocês vão ter que fazer. Cada um aqui tem que fazer. Gente, vocês não estão me ouvindo? Josi, tá ouvindo agora? A Josi falou que tá falhando. Amém, amém. O que vocês vão fazer? De acordo com... Eu vou baixar mais o som para ver se melhora. De acordo com... o que vocês escreveram aí, tá? Que vocês precisam trabalhar. Manda mensagem para a pessoa. Tô dando uns minutinhos para você, tá? Pode escrever assim, ó. Você é muito importante para mim. Você pode escrever, eu te amo. Eu te perdoo ou me perdoa por tudo. Você não vai escrever uma mensagem longa, tá? Você pode mandar uma mensagem de honra,
uma mensagem de encorajamento. Amém? Eu vou dar um minutinho para vocês. Eu vou aumentar o som para vocês fazerem a tarefa. Pensa aí e não fala assim, eu não tenho coragem. Você tem coragem sim, porque Deus não te deu espírito de covardia, não. Tá? Olha só, gente, talvez o maior milagre dessa noite não seja alguém sair daqui sentindo algo, não, mas alguém sair daqui decidida a mudar, decidida a se posicionar. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Quem já fez, vai colocando aqui. Ok, ok, ok. Isso mesmo, Edma. O que está fraco em você. Ok, ok. Ok. É forte, é forte. Deus está fazendo transformações poderosas. Faltam 3 dias. E nós vamos entrar com cura. Com cura não, com dons. Com avivamento, com libertação. Se vocês não fizerem o que precisa fazer, vocês não vão receber. Então façam em nome de Jesus. Gente, esse mundo já viu muitos religiosos, mas ainda precisa encontrar pessoas parecidas com Jesus. E o fruto do Espírito é Jesus, aparecendo dentro de nós. Quem entrou por último e não deixou autorização, deixa agora em nome de Jesus. Não lê não, Edma. Não lê feedback não. Vamos orar aqui, amém? Não sai da presença não. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos transformação, Pai. Transforma nosso caráter, transforma nosso interior, Senhor. Transforma aquilo que ninguém vê, Pai. Porque não adianta parecer forte por fora, não adianta parecer melhor por fora e estar vazio por dentro, Senhor. Não adianta ter aparência de espiritualidade sem possuir o fruto do teu Espírito manifestado em nós, Pai. Manifestado na vida diária, Senhor. Senhor, não queremos apenas sentir tua presença em momentos específicos. Nós queremos carregar tua essência em nós, Pai. Nós queremos que as pessoas olhem para a nossa vida e percebam que existe algo diferente, que existe algo diferente, algo santo, algo vindo do céu, Pai. Tua palavra diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então hoje, Pai, nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos de uma forma muito especial, Senhor. Produza em nós amor verdadeiro, Pai. Arranca toda frieza, toda dureza, todo egoísmo, toda falta de compaixão. Que a gente aprenda a amar até quando não for fácil, Senhor. Que a gente não ame apenas com palavras, mas com atitude, com paciência, com misericórdia. Senhor, produz em nós a alegria espiritual, Pai. Não uma alegria baseada na circunstância, nas coisas que nós vivemos um final de semana, num dia espiritual, num dia de aniversário, um dia
de alegria, não é isso que nós queremos uma alegria que permanece, Senhor, mesmo nas guerras que enfrentamos, Pai, mesmo em dias difíceis, Pai, que a nossa alma continue firme, porque a nossa esperança está em Ti, Senhor, a nossa esperança está em Ti, Pai, derrama sobre nós a Tua paz, Senhor, cala toda a ansiedade, silencia toda a confusão interna, arranca o medo, o tormento, arranca as guerras emocionais, Senhor, que tentam roubar o nosso equilíbrio, Pai, no dia a dia, Pai, em nome de Jesus. Que nossa mente descanse em Ti, Senhor. Devolve em nós a longanimidade, Pai. Ensina-nos a suportar processos sem desistir. Ensina-nos a esperar sem murmurar. Que a gente não queira abandonar tudo quando as coisas demoram a acontecer. Senhor, produz benignidade, bondade em nosso coração. Que a gente não torne uma pessoa amarga por causa das feridas que vivemos. Que a dor não roube nossa essência, Senhor. Que nós continuemos sendo luz, mesmo nesse mundo que está cheio de escuridão, Pai. Fortalece em nós a fidelidade, fidelidade ao Senhor, fidelidade aos princípios, a verdade, fidelidade mesmo quando ninguém estiver olhando. Mas o Senhor está olhando, o Senhor sabe. Pai, livra-nos de uma vida de aparência, livra-nos de palavras bonitas sem transformação verdadeira, porque o fruto não aparece em um dia, ele é desenvolvido no secreto, é preciso plantar a semente, é preciso regar, é preciso podar, ela cresce nos processos, o fruto cresce nos processos. Senhor, o fruto amadurece nas guerras da nossa alma, Pai. Então, Pai, mesmo quando a gente não estiver entendendo nada que a gente está vivendo, nos ajuda, Senhor, a permanecer sendo moldado em Ti, Pai. Produza em nós mansidão, Senhor. Tira toda explosão, impulsividade, arrogância, necessidade de sempre vencer discussões. Ensina-nos a responder com sabedoria. Ensina-nos a ter equilíbrio emocional. Ensina-nos a não agir pela carne, Senhor. Produz domínio próprio dentro de nós, Pai. Que não sejamos governados pelas emoções, pelos impulsos, pelos desejos errados ou pelas vontades da carne. Que nosso espírito governe nossa mente, que a nossa mente governe nossas atitudes e que tudo em nós esteja debaixo da Tua direção, Senhor. Debaixo da Tua direção, Pai. Senhor, nós não queremos apenas dons, nós queremos fruto. Porque dons impressionam pessoas, mas é o fruto que revela a nossa transformação verdadeira em Ti, Senhor. Que o nosso caráter combine com aquilo que nós pregamos. Que aquilo que nós falamos, Senhor, combine com o nosso caráter, Pai. Que a nossa vida combine com aquilo que a gente declara. Que o nosso testemunho não destrua aquilo que os nossos lábios anunciam, Senhor. Arranca de nós toda falsidade, toda inveja, toda contenda, todo orgulho, todo ciúme, todo descontrole emocional, toda murmuração, toda vaidade espiritual. Nós não queremos isso não, Pai. Em nome de Jesus, se tem alguma dessas coisas aqui, pode arrancar, pode tirar tudo, Pai. Purifica nosso coração, santifica nossos pensamentos, alinha nossas emoções, corrige nossas intenções, Senhor. Espírito Santo, toma cada área da nossa vida, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas reações, nossas decisões, nossos relacionamentos, nossas emoções, que não sejamos guiados pela carne, que não sejamos dominados pelo ego, que não vivamos presos às vontades do velho homem, mas que o Teu Espírito cresça dentro de nós todos os dias, mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo no secreto, mesmo nas guerras da nossa alma, as guerras silenciosas, Pai. Mesmo quando continuamos, Senhor, sem saber o que está acontecendo, Pai. Nos transforma, Pai. Nos transforma, Senhor.
porque nós entendemos que maturidade espiritual não é barulho, Pai. Maturidade espiritual é caráter aprovado, é continuar sendo cheio de Deus até nos dias difíceis, é permanecer íntegro quando seria mais fácil desistir. Pai, faz nascer em nós um coração limpo. Faz nascer em nós um coração limpo, Senhor, um espírito constante, uma mente alinhada, Pai, alinhada ao céu, Senhor. Que o fruto do Espírito seja tão forte dentro de nós, que o nosso comportamento mude, as nossas palavras mudem, os nossos ambientes mudem e até as pessoas ao nosso redor sejam alcançadas pela transformação que o Senhor gerou em nós. Eu declaro que nós não seremos escravos da carne, não seremos dominados pelas emoções descontroladas, não seremos vencidos pela nossa fraqueza. O Espírito Santo está trabalhando em cada uma aqui. O Espírito Santo está moldando o nosso caráter. E aquilo que Deus começou em nossas vidas juntos aqui, não ficará incompleto, pessoal. Não ficará incompleto. Senhor, eu clamo pela vida da Kelly, da Silvana, da Josiane Souza, da Josiane Neres, da Edma, da Marjorie, da Melanie, da Deise, da Andresa, da Poliana, da Alanda, da Rayane, da Tatiana, da minha vida, Pai. Eu clamo, Senhor, que o Senhor faça uma transformação completa, Senhor. Que o Senhor transforme tudo, Pai. Tudo que não te agrada, Senhor. Que o Senhor confronte tudo também, Pai, que precisa ser mudado. Em nome de Jesus. Senhor, tira todo o ego, toda necessidade de aprovação, toda necessidade de ser melhor que o outro, de saber mais que o outro. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém que precisa liberar perdão, jogar o lixo, o cocô fora, Pai, faz eles jogarem, Senhor, porque é Satanás que é a mosca que fica rondando o lixo, é Satanás que alimenta das feridas. Em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos possam tomar atitude e ver a mudança na vida, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos começando mais uma semana, Pai, e nós te entregamos essa semana. Que essa semana seja uma semana espetacular, uma semana abençoada. Nós já consagramos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa boca, as nossas ações, tudo que formos fazer, Senhor. Que seja feito, Pai, de acordo que não desagrade o teu coração, Senhor. Que seja feito de acordo com a tua vontade em todas as coisas, Pai. Pai, toca em nós, Senhor, para a gente agir, Pai, para te alegrar, Senhor. Que essa semana seja uma semana de bondade, de generosidade, que seja uma semana de fruto do Espírito, que seja uma semana provocada por essas coisas, provocada para ser generoso, provocada para honrar, provocada para perdoar, provocada para ter mansidão, provocada para ter todos os frutos do Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço pela área financeira dos teus filhos, que essa semana possa cair dinheiro na conta de onde não esperava, possa subir salários, subir propostas, possa trazer clientes de onde eles também não esperavam, possam ter oportunidades abertas, novas oportunidades de renda extras, novas oportunidades de uma renda realmente a principal da casa, novas oportunidades de contrato, de parceria. Senhor, que essa semana seja uma semana de resolução espiritual, de decisões para ti, Pai. Para ti, Senhor, porque o Senhor precisa estar em primeiro lugar sempre, porque é o Senhor que é a base, é o Senhor que sustenta. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Essa semana acaba o nosso propósito, Pai. E eu não sei qual que é o propósito de cada uma aqui. Falem agora, pessoal, o propósito de vocês. Senhor, toca, Pai. Toca naquilo que teus filhos estão pedindo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Dê a resposta que eles precisam, traz a clareza, dê o discernimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dê o direcionamento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai,
Eu te peço, Senhor, Pai, eu te peço por todas as áreas dos teus filhos em questão física, emocional, mental, sentimental, que o Senhor haja poderosamente, que o Senhor cure os teus filhos, receba a cura em nome de Jesus, receba a cura, receba a transformação de todos os órgãos, receba a mudança do sangue para o sangue de Jesus, que tudo limpa, que tudo cura, que tudo transforma, em nome de Jesus. Eu abençoo esse grupo, eu abençoo todas as pessoas, Senhor, que estão andando comigo, que estão debaixo, Senhor, debaixo da liderança desse grupo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Me abençoa, Senhor, troca minha armadura, Pai. Troca minha armadura, Senhor, porque eu sei que o inimigo não fica feliz quando seus filhos são transformados. E aí ele vem querer fazer uma gracinha. Mas o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o Senhor da minha casa. Em nome de Jesus. Continua me capacitando, me dando sabedoria, me dando discernimento, colocando aquilo que o Senhor quer transformar nos teus filhos para ensinamento. Amanhã é dia de aula. O Espírito Santo tocou para ensinar as parábolas de uma forma diferente. E eu sei que as pessoas vão ver a tua palavra de uma forma que elas nunca imaginavam. Me dê, Pai, me dê a sabedoria, Senhor, para passar para eles de uma forma que eles falem assim, uau, eu precisava ouvir isso, eu precisava aprender isso. Pai, em nome de Jesus, fortalece todos, abençoa todos, Senhor. Capacita todos para que eles possam levar o conhecimento para outras pessoas, para que eles possam abrir o Instagram e falar, para que eles possam abrir o canal do YouTube e falar, para que eles possam falar, ir na rua e entregar um bilhetinho para alguém com passagens bíblicas, visitar asilo, visitar orfanato, visitar a creche, que eles possam fazer, Pai, fazer a obra, Pai, em nome de Jesus, não esperar a igreja, não esperar nada, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor a abençoe os relacionamentos aqui, abençoe os casais, abençoe os filhos, aproxima os maridos, as esposas, todos que estão afastados da tua presença, os pais, tira toda religiosidade, tira toda cegueira espiritual, tira toda indiferença, tira toda frieza espiritual, Senhor, tira toda idolatria, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor. Abençoa as casas aqui, Pai, que tenham mais amor, mais união, mais cumplicidade, Senhor, mais respeito, Pai. Acaba com os vícios, Senhor, que essas pessoas tenham um encontro pessoal contigo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer esse momento. Eu quero agradecer por esses 7 dias que já se passaram, Pai. E quero selar esse momento e tudo que foi trabalhado aqui com o sangue poderoso do Cordeiro. Protege a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos e todos aqueles a quem amamos. Obrigada por tudo, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Amém. Glória a Deus.